Meu nome é Andrea Gibson, tenho 26 anos, e minha vida mudou radicalmente numa tarde comum em nossa casa em Louisville. Meu irmão invadiu a sala com um olhar de superioridade, exigindo que eu entregasse R$ 15.000 para comprar um Rolex reluzente, só para alimentar sua farsa de sucesso. Recusei na hora. Por que eu bancaria o capricho de um ego inflado? Foi quando ele pegou um copo d'água e jogou no meu rosto, com uma violência que me deixou atordoada. A água gelada escorria pela minha pele enquanto meus pais assistiam, impassíveis. Em vez de me defenderem, vieram com a mesma ladainha: pare de ser egoísta, Andrea. Seu irmão precisa disso para a carreira. As palavras deles doíram mais que o líquido escorrendo pelo meu queixo. Mas dessa vez eu não seria mais o saco de pancadas da família. Meu irmão achava que poderia me intimidar, mas não fazia ideia do trunfo que eu guardava. Meu namorado? Justamente a pessoa que ele mais teme. E na noite do evento no Oak Room, eu preparei uma armadilha que o deixaria sem chão. O que aconteceu lá foi tão surpreendente que até hoje ele não se recuperou. Quer saber como fiz meu irmão engolir cada palavra que disse? Então acompanhe essa história, porque o que vem pela frente vai te deixar de queixo caído. Olhando para trás, minha infância parece um sonho distante. Cresci naquela casa aconchegante de 2 andares em Louisville, com um quintal imenso onde meu irmão e eu éramos inseparáveis. Justin, 2 anos mais velho, era meu cúmplice em todas as travessuras. Passávamos tardes de verão correndo de bicicleta pela rua sem saída, rindo enquanto desviávamos dos jatos d'água, ou construindo fortes com cobertores na sala. Minha mãe, com um avental salpicado de farinha, nos chamava com um sorriso: Andrea, Justin, não baguncem demais. Meu pai chegava do trabalho e se juntava a nós, jogando futebol ou ensinando a grelhar hambúrgueres no quintal. Aqueles jantares em família, com os 4 reunidos à mesa, trocando histórias do dia, me faziam sentir parte de algo especial. Mas tudo mudou quando crescemos. Aos 12 anos, percebi que meus pais só tinham olhos para Justin. Ele sempre foi o extrovertido, o filho que encantava professores e ganhava troféus. Minha mãe enchia a geladeira com seus prêmios, enquanto meus desenhos e boletins recebiam um muito bem, Andrea, rápido antes de serem esquecidos. Meu pai levava Justin a jogos de beisebol, só os dois, justificando: isso é importante para o futuro dele. Eu ficava em casa, folheando livros, me perguntando por que meu futuro não importava tanto. No começo achei que fosse por ele ser mais velho. Mas o padrão se repetia: quando Justin ganhava uma bicicleta nova, eu herdava uma usada. Quando ele queria tênis, minha mãe largava tudo para levá-lo ao shopping. Meus pedidos? Vamos ver, Andrea, e nunca mais se falava no assunto. No ensino médio a diferença ficou escancarada. Justin era o capitão do time de debates, falando sem parar de seus planos grandiosos na área corporativa. Seu irmão vai longe, minha mãe dizia, os olhos brilhando de orgulho. Você deveria seguir o exemplo dele. Eu engolia o comentário, mesmo trabalhando duro, desenhando cartazes para eventos, tirando boas notas. Mas era como se eu fosse invisível. Até que um dia, ouvi meu pai dizendo a um vizinho: Justin é nosso passaporte para algo grande. Fiquei paralisada no corredor, o coração afundando. E eu? Só a reserva? Passei a me isolar no quarto, desenhando ou ouvindo música para abafar a sensação de abandono. O estupim veio no verão antes da faculdade. Justin foi aceito num programa de negócios de elite, e meus pais deram uma festa monumental, convidando metade do bairro. Eles vibravam enquanto ele discursava sobre suas ambições, o aplauso ecoando pelo quintal. Eu tinha sido aceita numa boa escola de artes, mas quando mencionei minha mãe apenas disse: que bom, querida, e mudou de assunto. Mais tarde, encontrei os boletins antigos de Justin na cozinha, cheios de estrelas e elogios, enquanto os meus estavam jogados numa gaveta. Confrontei meu pai, a voz trêmula: por que sempre é o Justin? Ele suspirou, cansado: ele tem grandes sonhos, Andrea. Só estamos ajudando a sair dali com o peito apertado, entendendo que nunca seria prioridade. A distância só aumentou quando viremos adultos. Justin voltou para casa depois da faculdade, arrumou um emprego em marketing, e meus pais o tratavam como um príncipe. Eu visitava do meu apartamento no centro, na esperança de reviver um pouco daquele afeto de infância, mas era ilusão. Eles só queriam saber dos planos de Justin, das conquistas dele. Minha vida como designer freelancer passava despercebida. Parei de lutar por atenção, mas a dor permanecia. Eu os amava, mas estava exausta de ser sempre a segunda opção. Aquelas memórias de corridas de bicicleta e jantares em família pareciam pertencer a outra pessoa, até ontem. Na manhã seguinte, meu rosto ainda ardia de vergonha.
Na cozinha da casa em Louisville, segurando uma xícara de café, tentava apagar a cena do dia anterior. Meu irmão entrou com aquele jeito arrogante, e antes mesmo de abrir a boca, já pressentia encrenca. Andréa, preciso de 15 mil. Tem um Rolex que é a minha cara, preciso dele para causar impacto no trabalho, disse, encostado no balcão, a voz cheia de prepotência. Fiquei boquiaberta. 15 mil num relógio? Nem pensar, ele estreitou os olhos, pegou um copo d'água da pia e arremessou no meu rosto. O líquido gelado me encharcou, pingando no chão. Meus pais entraram na hora, viram tudo, e nem piscaram. Minha mãe cruzou os braços, irritada. Andréa, por que sempre tem que ser difícil? Seu irmão está perto de uma promoção. Pare de ser tão mesquinha, meu pai concordou, firme. Ele tem uma chance única. Ajude-o, enxuguei a água do queixo, mas a dor verdadeira vinha da traição deles. Não ligavam que eu estivesse encharcada, humilhada na minha própria casa. Justin sorriu triunfante. Vai se arrepender de dizer não. Apertei os punhos, o coração disparado. Dessa vez, não me calaria. Fui para o quarto, tranquei a porta e peguei o celular, as mãos trêmulas. Justin achava que poderia me esmagar? Enganou-se. Eu daria o troco na mesma moeda. Abri o gravador de voz, testando com um toque. Se ele queria jogar sujo, eu provaria cada palavra contra ele. Lembrei de uma conversa que ouvi na semana passada, Justin gabando-se para um amigo de como sempre saía ganhando em casa. Era minha chance. Gravaria tudo, montaria uma prova irrefutável. Escondi o telefone no bolso, decidida. Dessa vez a mesa viraria. E quando isso acontecesse, meu irmão entenderia o que é colher o que planta. O relógio de prata que meu namorado me deu, aquele que guardava as memórias mais preciosas, o brilho nos seus olhos quando me entregou, o peso leve do metal contra a minha pele como uma promessa. Justin o segurou entre os dedos com desdém, balançando-o como se fosse lixo, como se o valor de algo se medisse apenas pelo preço na etiqueta. Isso é o que você considera especial, Andréa. Sua risada era um estilete afiado e deliberado. Um brinquedinho de loja de departamento. Patético. Nem se compara ao que eu vou ter. Meus dedos se fecharam em punhos, as unhas cravando nas palmas. Aquele relógio não era só metal e engrenagens. Era a única coisa que ele nunca poderia comprar. Afeto sincero, algo que não vinha com um cheque ou um cartão de crédito. Mas eu não ia dar o gosto de me ver desmoronar. Mantive a voz firme, cada sílaba um tijolo na muralha que ergui entre nós. Coloca isso de volta. Agora. Ele jogou o relógio na cama como se queimasse, o impacto surdo ecoando no silêncio tenso do quarto. Os olhos dele brilhavam com uma crueldade que já não me surpreendia, mas que dessa vez acendeu algo novo em mim. Não era medo. Era uma certeza gelada de que ele havia acabado de assinar sua própria sentença. Você não merece coisas bonitas, cuspiu, aproximando-se. O cheiro de seu perfume caro, outro símbolo vazio de status, invadiu meu espaço. E a Okru melhor ser perfeita ou juro que vou fazer com que todos saibam que a culpa foi sua. Você faz exatamente o que eu mando ou está ferrada. Assenti, o rosto uma máscara de submissão. Por dentro, porém, a fúria era um incêndio controlado, alimentando cada batida do meu coração. Ele havia ultrapassado todos os limites, invadiu meu espaço, humilhou minhas coisas, ameaçou meu trabalho. E pior, achava que ainda tinha o controle. Quando ele saiu, arrastando os pés como um rei que acaba de decretar uma sentença, peguei o telefone. Os áudios já gravados eram armas, mas eu precisava de mais. Precisava que quando ele caísse não houvesse dúvida de quem o havia derrubado. Encontrei Chelsea no diner da esquina, o lugar cheio do cheiro de café queimado e bacon. Ela me olhou por cima da xícara, os olhos afiados como lâminas. Ele foi longe demais, disse, sem rodeios. Não precisei explicar. Bastou o tremor nas minhas mãos ao empurrar o açucareiro para trás, o modo como minha voz falhou ao contar como Justin havia revirado minhas gavetas, jogado minhas coisas no chão como se fossem nada. Ele tocou no seu relógio? E sua mandíbula se tensionou. Esse filho da mãe acha que pode fazer o que quiser. Acha, corrigi, tomando um gole de café amargo. Mas vai descobrir que não. Chelsea sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que prometia retribuição. Então vamos fazer com que ele pague. Não só por hoje, mas por tudo. Ela deslizou um bloco de notas pela mesa, a caneta já destampada. A Okru é a armadilha perfeita. Ele vai querer brilhar, vai querer falar. E a gente vai dar o palco para ele, para que ele mesmo se enforque. Anotei cada ideia, cada pergunta capciosa que poderíamos plantar na plateia. Perguntas sobre ética, sobre merecimento, sobre como ele lidava com pressões familiares. Coisas que fariam seu ego inchar até estourar, expondo a podridão por trás da fachada.
Quando saí do diner, o ar da noite estava fresco, quase cortante. E foi então que ouvi sua voz, alta e triunfante, vindo do quintal. Escondi-me junto à porta dos fundos, o coração batendo tão forte que temi que ele ouvisse. O gravador já estava ligado antes que meu cérebro registrasse o movimento. Entrei no quarto dela hoje e, orgulhoso, achei um relógio de merda que o namorado deu. Falei pra ela que se a Okru não sair do jeito que eu quero, vou fazer com que todos achem que foi culpa dela. Uma pausa seguida de outra risada. Ela é só uma peça no meu jogo, cara. Sempre foi. Salvei o áudio com um nome que soava como uma profecia. O fim de Justin não era mais sobre o dinheiro, ou o relógio, ou até mesmo a humilhação. Era sobre justiça. E pela primeira vez eu tinha as provas para entregá-la. O relógio de prata que meu namorado me deu pendia de seus dedos como um troféu de guerra, o sorriso torto de Justin distorcendo cada traço do seu rosto. Esse aqui é o seu tesouro, André? A voz arrastada, cheia de desdém. Ele o balançava no ar, como se fosse um brinquedo barato, um objeto sem valor. Um relógio de segunda linha. Patético ao lado do Rolex que vou comprar. Minhas mãos se fecharam em punhos. Aquele relógio valia mais do que qualquer símbolo de status que ele tanto idolatrava. Era memória, era carinho, era tudo que ele nunca seria capaz de entender. Coloque-o de volta, Justin. Minha voz não tremia, apesar do fogo que queimava por dentro. Ele o atirou na cama com um riso, os olhos brilhando com a crueldade de quem sabe que está ferindo. Você não merece coisa melhor. Não é ninguém de especial. Cada palavra era uma faca, mas eu não recuei. Não daria a ele o prazer de me ver quebrar. Ele não tinha terminado. Deu um passo à frente, o hálito quente e ácido perto do meu rosto. A Okru tem que sair exatamente como eu quero, ou eu faço tudo desmoronar e jogo a culpa em você. A ameaça sibilava entre os dentes. Faça o que eu mando ou está acabada. Assenti o rosto uma máscara de indiferença, enquanto por dentro a fúria crescia como uma tempestade. Revirar minhas coisas, humilhar meu presente, ameaçar meu trabalho, ele tinha cruzado uma linha. E eu não seria mais sua marionete. Quando ele saiu, agarrei o celular. A raiva era combustível, a determinação, uma lâmina afiada. Precisava de mais provas, mais munição para o dia em que seu próprio ego o destruísse. O diner cheirava a café queimado e bacon, mas o aroma não conseguia disfarçar o tremor nas minhas mãos. Ele revirou meu quarto, zombou do meu relógio, ameaçou sabotar o evento. Contei a Chelsea, mexendo a xícara sem parar. Seus olhos se estreitaram, a inteligência aguçada brilhando neles. Temos ele, André. Vamos transformar o momento de glória dele no pior pesadelo da vida. Ela deslizou um papel sobre a mesa, o plano traçado com precisão cirúrgica. Uma sessão de perguntas e respostas no evento, onde o excesso de confiança de Justin seria sua própria armadilha. Deixe ele falar demais. Ele vai se enterrar sozinho. Sorri. Era sutil. Era perfeito. Passamos a tarde elaborando questões que exporiam sua arrogância, perguntas que eu passaria adiante para um colega plantar no meio da plateia. O plano era impecável, usar a própria vaidade dele contra ele. Aquela noite a voz de Justin cortou o silêncio do quintal como uma lâmina. Escondida perto da porta, apertei gravar e ouvi cada palavra envenenada. Sim, revirei o quarto da Andrea. Encontrei um relógio de merda que ela acha que é chique. Falei pra ela que se a Okru não sair do jeito que eu quero, vou foder tudo e fazer todo mundo pensar que foi culpa dela. O coração batia tão forte que temi que ele ouvisse, mas permaneci imóvel, deixando o aplicativo capturar cada sílaba do seu delírio. Ele continuou, gabando-se de como manipulava o evento, como todos dançavam conforme a música que ele tocava. Salvei o áudio com um nome que soava como uma sentença. A queda não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. E dessa vez eu tinha as armas para garanti-la. O sábado chegou, e a Okru respirava elegância e tensão. Os lustres jogavam luzes douradas sobre as mesas cobertas com linho imaculado, os copos de cristal refletindo o brilho dos sorrisos forçados. Eu estava junto à entrada, o vestido azul marinho moldando meu corpo como uma segunda pele, o coração a 1000 por hora. Eric chegou, o terno impecável, a presença um porto seguro em meio à tempestade que se aproximava. Você está deslumbrante, sussurrou, seus dedos roçando os meus. Do outro lado da sala meu irmão circulava entre os convidados, meu relógio de prata brilhando no pulso dele como uma ironia cruel. Quando seus olhos caíram sobre Eric ao meu lado, o sorriso confiante vacilou. Eric é seu namorado? Murmurou, puxando-me para um canto, a voz carregada de choque. Seus olhos saltaram para o relógio, a compreensão tardia pintando seu rosto de pânico. Você armou tudo isso? Encarei-o calma e implacável. Sim, Justin.
A voz era suave, mas cada sílaba uma martelada. E agora você vai ver o que acontece quando subestima alguém pela última vez. O sangue esvaiu-se do seu rosto, mas eu já me virava, pronta para assumir o palco. O evento transcorria sem falhas, os aperitivos servidos, as risadas ecoando, cada detalhe que eu havia planejado por semana se desencadeando com precisão. Os elogios fluíam, mas ninguém suspeitava da tempestade que se avizinhava. Quando chegou a sessão de perguntas, subi ao microfone, as mãos firmes apesar da adrenalina correndo nas veias. Gostaria de compartilhar algo importante, anunciei, a voz clara cortando o ar como uma lâmina. Conectei o celular ao projetor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A voz de Justin ecoou pela sala, crua e desmascarada. Ela é uma perdedora. Útil só como degrau. Só uma peça no meu jogo. E então, a gravação final, o áudio dele se gabando de ter roubado meu relógio, de exigir dinheiro para um Rolex, de manipular todos ao seu redor. O ar ficou pesado. Olhares chocados se cruzaram. Eric cerrou os punhos, a decepção estampada no rosto como uma cicatriz. Justin gaguejou, o charme evaporando, a promoção que ele tanto desejava desmoronando diante dos seus olhos. Foi então que eles se levantaram. Andrea, isso é um absurdo. Minha mãe esbravejou, o rosto ruborizado de vergonha. Você está humilhando seu irmão. Meu pai juntou-se a ela, a voz severa. Ele merece aquela promoção. Pare com essa palhaçada. Suas palavras doíram, ecoando anos de favoritismo, de elogios a ele, de silêncios para mim. Respirei fundo, enfrentando-o sem pestanejar. Não. Uma palavra. Um limite. A vida toda aguentando o tratamento desigual de vocês, elogiando ele, ignorando mim, justificando a crueldade dele. Chega! A sala congelou. Meus pais sentaram-se, as objeções morrendo na garganta, incapazes de refutar a verdade que finalmente tinha sido jogada à luz. Pela primeira vez, senti algo se romper dentro de mim. Não era dor. Era alívio. Como se uma corrente que me arrastava há anos tivesse se partido de uma vez. Devolvi o microfone, a cabeça erguida, e caminhei até Eric. Ele me olhou com um orgulho que não precisava de palavras. Quando o evento terminou, os colegas evitavam Justin como se ele fosse uma praga, o sussurro seguindo-o até a porta. Eric me puxou para um canto, a voz baixa carregada de admiração. Você fez a coisa certa. Lamento que tenha passado por isso. Apertei sua mão, grata por não estar sozinha. Naquela noite, arrumei minhas coisas. Não havia mais espaço para dúvidas. No dia seguinte, mudei-me para o apartamento de Eric, a um lugar aconchegante, cheio de livros e luz suave, onde começamos a construir algo nosso. A liberdade era intoxicante. Sem mais caminhos minados, sem mais viver à sombra de um irmão que nunca mereceu o pedestal em que o colocaram. Mergulhei no trabalho com uma paixão renovada, sabendo que cada conquista era minha, e apenas minha. Meses depois, soube que Justin havia sido rebaixado a um cargo de representante de vendas em uma cidadezinha a horas de Louisville. Seus sonhos de grandeza corporativa desmoronaram, engolidos pela própria arrogância. Ele tinha partido, o nome reduzido a um murmúrio entre ex-colegas. Meus pais ligaram, deixaram recado sobre união familiar, sobre perdoar, não respondi. Havia gasto tempo demais buscando uma aprovação que nunca viria. Cortar laços não foi fácil, mas foi necessário. Encontrei paz na minha nova vida. Com Eric, as noites eram feitas de risadas e silêncios cômodos, de um lar que finalmente se parecia comigo. Minha carreira decolou, e cada projeto que assumia era um lembrete de que eu merecia estar ali. Aprendi uma lição que nenhuma humilhação poderia apagar. Nunca deixe que a injustiça calem a sua voz. Enfrentar até a própria família exige coragem, mas a recompensa, a dignidade, o caminho traçado por suas próprias mãos, não tem preço. Não permita que ninguém te faça sentir pequeno. Lute pelo seu valor. Construa uma vida que seja o reflexo de quem você é, não do que eles querem que você seja. E para quem acompanhou essa jornada até aqui, obrigada por testemunhar minha vitória. Asterisco: se estas palavras ressoaram em você, saiba que não estão aqui por acaso. Elas são um convite para refletir. Quantas vezes já silenciamos por medo de romper com o esperado? Quantas verdades engolimos para não desestabilizar quem nos cerca? Deixe sua marca nos comentários. Compartilhe sua própria batalha, sua escolha, seu momento de virada. O que você teria feito no meu lugar? A força está na troca, e é assim que transformamos histórias individuais em um movimento. Não guarde essa reflexão só para você. Se este relato acendeu algo dentro de você, compartilhe. Se acredita que mais pessoas precisam ouvir que a coragem é uma escolha diária, marque quem precisa ler isso. E se quer acompanhar mais verdade sem filtro,
O botão de inscrever-se é o seu próximo ato de resistência. A conversa não termina aqui. Ela só começa quando você decide que sua voz também importa.